se não fosse, há muito teríamos perecido. E entre esta existem tantas outras promessas de Deus para a nossa vida. Mas também existem promessas condicionais. Que promessas são essas? Elas requerem nossa fidelidade a Deus para que se cumpram. Mateus 21, 22 nos diz que tudo que pedirmos, crendo, receberemos. Mas, por outro lado, Tiago, no capítulo 4, no verso 3, diz o quê? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Peraí, Mateus 21, 12 nos diz que tudo que pedirmos, crendo, receberemos. Tiago nos diz, pedis mal, por isso vocês não recebem. São promessas condicionais. O que quer dizer aqui? Que Deus conhece as nossas intenções e o nosso coração. O peso da nulidade dessa promessa recai sobre o nosso coração pecador e falível. Aquilo que você quer para quê? Para a honra e para a glória de Deus? Ou para o seu deleite e para o seu próprio orgulho? Por isso que muitas vezes nós não recebemos. Porque Deus conhece o nosso coração pecador e falível. Então, essa promessa não acontece muitas vezes por causa do nosso pecado. Então, queridos, a Bíblia, portanto, portadora das promessas de Deus, é nosso guia sagrado para a nossa instrução e crescimento espiritual. Por isto, ela deve ser interpretada corretamente, tratada com respeito e aplicada de modo correto. Não há dúvidas quanto às promessas de Deus na Bíblia. As promessas de Deus não caem, as promessas de Deus não falham. E Deus ordena assim a Elias e o encoraja a ir até Acabe. Elias, sabedor da promessa de Deus, diz a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Como Elias sabia disso? Não tinha nada ainda, devia estar um dia como esse de hoje, né? Céu limpo, sol quente, e Elias já chega e diz a Acabe assim: sobe, come e bebe, porque já ouço o ruído de grande chuva. Onde é que Elias estava vendo isso? Ele foi encorajado pela promessa de Deus. Ele tinha certeza de que a promessa de Deus ia se cumprir naquele dia. E ele não teve dúvida, e ele não teve medo de falar a Acabe, e ele não teve medo de se apresentar diante de Acabe, e ele foi encorajado pela promessa de Deus. As promessas de Deus devem nos encorajar na nossa vida a vivermos uma vida cristã autêntica, a vivermos uma vida cristã desafiadora com o nosso Deus. Como ele sabia disso? Ele simplesmente sabia, porque Deus não é homem para mentir. Lá no livro de Números, no capítulo 23, está escrito sobre esse caráter de Deus, de que aquilo que ele prometeu, ele faz, porque não é homem para mentir. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo ele falado, não o cumprirá. Números 23, verso 19. Se Deus nos prometeu algo, ele fará. Se Deus nos prometeu algo, ele cumprirá, porque ele não é filho de homem para mentir, e ele também não se arrepende daquilo que falou. Por isso que Elias foi encorajado pela promessa de Deus. Por isso que Elias chega já a Acabe e diz: ouço o ruído de grande chuva. Ele sabia que a chuva viria. Ele tinha essa certeza. Sejamos nós também encorajados pelas promessas de Deus. O segundo ensino que Elias nos dá
ele foi envolvido pela promessa. Se olharmos atentamente para o texto, vamos perceber que não havia nuvem, não havia nada, como eu falei, muito menos raios e trovões. Quando nós olhamos para o céu, vemos nuvens, vemos raios e trovões, é muito mais fácil nós dizermos assim, vai chover, porque estamos vendo isso acontecer. Mas Elias, quando diz isso, não havia nada ali, não havia nuvem, não havia raios, não havia trovões. Ele sabia da promessa de Deus, e entendeu que se orasse, Deus enviaria chuva. E Elias faz exatamente isso. Elias põe-se a orar. Aí no texto que lemos, no verso 42 e 43, nós vemos aqui, subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, um monte, e encurvado para a terra, meteu o rosto dos joelhos, e disse ao seu moço, sobe, olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. Ele subiu ao Monte Carmelo, e ele não orou apenas uma vez. Às vezes nós queremos que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas, mas nós oramos só uma vez, né? Uma oração rápida, né? Ó Senhor, faça isso, Jesus, em nome de Jesus, amém. Não aconteceu. Elias nos dá um exemplo de oração. Ele ora 7 vezes. E também Elias se humilhou diante de Deus. Quando diz aqui que ele orou encurvado, ele estava demonstrando sua total submissão a Deus. É estranho, né? Elias sobe e encurvado para a terra. Ele põe o rosto em terra, entre os seus joelhos, e ora a Deus. Ele se submete a Deus. Ele reconhece que nele não tinha poder nenhum. Não era ele que ia fazer isso acontecer. Mas ele estava orando a Deus para que isto acontecesse. E o apóstolo Pedro nos chama a atenção para que nos humilhemos diante de Deus. Na sua primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no verso 6, nos diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. No tempo de Deus, que ele nos exalte. Ele orou por chuva e não se desviou do seu objetivo. Ele mandou o seu moço, o seu ajudante. Geralmente os profetas tinham um jovem como ajudante, um jovem, um rapaz, e ele então o manda olhar na direção do mar. Diante da necessidade, ore a Deus especificamente por aquilo que deseja ou necessita. Também não se deixe desviar do seu foco de oração. Tem pessoas que vão orar e se desviam do foco da oração. Ore por aquilo que você necessita, por aquilo que é a sua necessidade específica. Veja o exemplo da mulher Cirofenícia. Ela pediu a Jesus que libertasse sua filhinha possessa, e mesmo diante da resposta aparentemente ríspida de Jesus, ela não desistiu. Essa história está em Marcos capítulo 7, versos 24 a 30. Uma mulher que não era do povo de Deus, não era judia. Ela vem a Jesus e fala assim, Jesus, ore para que a minha filha seja liberta. Ela está possessa de um espírito imundo. Sabe o que Jesus diz para ela? Ele diz assim, não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos, aos pequenos cães. Você fica pensando, nossa, Jesus foi tão ríspido. Jesus sabia que tinha no coração daquela mulher. E ela sabiamente respondeu a Jesus assim, mas os cachorrinhos comem daquilo que cai da mesa do seu Senhor. Jesus falou aquilo porque Jesus sabia o que ela ia dizer.
Jesus falou aquilo porque ele queria demonstrar o que é a verdadeira fé. Não é diante de qualquer coisa que ela se desmanchou, que ela desistiu, que ela ficou com raiva, que ela foi embora. Não, ela deu uma sábia resposta a Jesus. Ela disse assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E o que Jesus diz diante de todo o povo? Diz assim: mulher, grande é a tua fé.